segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso de número 15. Está escrito assim: e ele disse: ouve todo Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor a vós: não temais, nem vos assustei em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, senão de Deus. Amém? Palavra do Senhor. Queridos, o texto que lemos aqui, este verso, é a extensão de todo um acontecimento do capítulo de número 20, a resposta de Deus à oração do rei e de toda a congregação. É muito importante entendermos o verso primeiro, que começa dizendo que sucedeu que depois disto, que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os filhos de Amonitas vieram para a batalha contra Josafá. Eu me atentei por este início que começa dizendo depois disto ou depois destas coisas. E aí fui ler um pouco mais para entender. E eu entendi a partir do capítulo 19, o verso de número 4. A Bíblia diz que Josafá está como rei de Judá. E ele tem uma ideia. E a ideia é sair no meio da cidade, no meio do povo de Berseba até o monte Efraim. A ideia de Josafá ao sair no meio do povo era ver a necessidade daquela nação. É o que eu entendo. Quando ele sai no meio do povo de Judá, a ideia deste rei é ver a necessidade. O que o povo precisava? Eu acho isso uma atitude muito nobre, porque a preocupação deste rei não estar com o trono, não estar com a coroa, não estar com o status, não estar com as honrarias como o rei merece. Mas a preocupação dele, em primeiro lugar, é saber qual era a necessidade daquela nação. E quando ele sai do meio do povo, ele vai identificar pelo menos 4 necessidades que estavam sobre aquele povo. E uma das necessidades é que Josafá percebeu que o povo estava distante de Deus. O verso de número 4 diz que Josafá ele sai e ele traz o povo de volta para o Senhor. Se ele traz o povo de volta para Deus, é porque o povo estava distante. Existia aqui uma crise espiritual. E Josafá entende que para um governo, uma liderança ser bem sucedida, ela só pode ser bem sucedida quando Deus está no centro de todas as coisas. Josafá sai no meio do povo e ele percebe que existe uma necessidade. A maior necessidade é trazer o povo de volta para Deus, ou seja, o povo fazer o caminho de volta do arrependimento, renovar a aliança com Deus, o compromisso com Deus. É isso que Josafá faz. A segunda coisa que Josafá faz é falar com seus judiciários que não fosse em razão própria, opinião própria, julgar o povo, a nação, julgar aquela gente segundo o vosso entendimento, o vosso querer, o vosso saber. Mas aquela justiça tinha que ser uma justiça divina. Quem seria o verdadeiro juiz seria o Senhor. Josafá entende que a justiça de Deus não falha. Josafá entende que a justiça de Deus não erra, é infalível. Por isso que ele quer que os seus juízes entendam que para julgar o povo não era segundo as suas opiniões, mas na direção de Deus. A terceira coisa que Josafá faz é restaurar o princípio da leitura da Torá, que tinha se perdido, tinha se quebrado, tinha se parado de ler, como já era de costume. Nós sabemos que a leitura da Torá aqui é o símbolo da palavra de Deus. E por que o Josafá faz isso?
Porque Josafá entende que só existe libertação, salvação, transformação, cura, restituição por intermédio da palavra de Deus. A quarta coisa que Josafá faz é também restaurar o princípio da adoração ao Senhor, chamando os levitas, que não era apenas que governava sobre o templo, mas também organizava o culto, porque é o mesmo Deus que gosta de ser adorado, é o mesmo Deus que gosta de um culto organizado. Por que ele também restaura o princípio da adoração? Josafá entende que Deus habita no meio dos louvores. Por que Josafá restaura o princípio da adoração, pastor? Porque o que Josafá está mandando um recado no mundo espiritual é que naquela nação, o único que era digno de ser exaltado, glorificado, honrado, magnificado, era o leão da tribo de Judá. Por isso que Josafá, ele restaura o princípio da adoração. Agora veja uma coisa, mediante tudo isto que eu estou falando para você, no mundo espiritual, o que está acontecendo aqui é Josafá tampando as brechas, Josafá arrumando as casas. E quando isso acontece, naturalmente, as bênçãos de Deus vai começar a alcançar aquela nação. Até porque a Bíblia diz, o Senhor mesmo diz pela boca dos seus profetas: enquanto vós se achegarmos a mim, eu também achegarei a vós. Mas se me deixardes, também deixarei a vós. Não existe outra maneira de as bênçãos de Deus não nos alcançar, se nós não tivermos aliança com o mesmo. Então, mediante isto, sabe o que vai acontecer aqui? Se havia uma crise espiritual, aquela crise começa a desaparecer. Crise em família, crise em relacionamentos, enfermidades. Deus vai começar a manifestar o seu poder e a sua glória. Eu entendo que aquela nação começa a dar certo. O que estava travado começa a se destravar, o que estava enrolado começa a desenrolar, o que estava amarrado se desamarra. Aonde tinha manifestação maligna é dissipado pelo poder do nome de Jesus. Só que no mundo espiritual existe um contra-ataque. No mundo espiritual existe uma resistência. Porque mediante tudo isto, no mundo espiritual está tendo reuniões. No mundo espiritual está tendo rebeliões. E a ideia é o seguinte: como que nós vamos afetar esse tal Josafá, que está arrumando a casa, que está colocando as coisas em ordem? Porque se está arrumando a casa, está tampando as brechas, então você sabe que o inimigo, ele é oportunista, ele trabalha mediante as nossas brechas, sim ou não, senhores? Então, se aqui está sendo tampado as brechas, não existe como o inimigo entrar, e ele precisa agir de alguma forma, ele precisa agir de alguma maneira, e a intenção é tocar no pivô, no pilar, na coluna de quem está sendo responsável para estar estruturando, trazendo uma reforma, um reavivamento para aquela nação. Então a ideia é, nós precisamos destruí-lo, nós precisamos pará-lo. Agora veja só, enquanto Josafá está fazendo tudo isto que eu falei para vocês, que vocês já sabem, parece que ele não está sabendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Mas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó não deixa nada acontecer aos seus escolhidos, os seus filhos, os seus pequeninos, sem que antes o revele. Glória a Deus. Enquanto Josafá está cuidando das coisas de Deus, do mundo espiritual, o inimigo está por detrás dos bastidores, por debaixo dos tapetes, armando ciladas, emboscada para poder destruí-lo. E a intenção do inimigo é pegar ele desatento,
A intenção de Satanás é pegar ele de surpresas, mas Deus traz à tona, porque alguém vem até Josafá e libera sobre ele: ó rei, se o senhor não sabe, vai ficar sabendo agora. O que? Está vindo contra ti uma grande multidão. Perceba aqui que Josafá não viu, Josafá não sabia, mas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó estava trazendo à tona o que estava sendo preparado no oculto contra Josafá. Eu queria muito liberar essa palavra, que nesta manhã pode ser um dia, um momento, uma hora tranquila, que a gente não pode estar sabendo o que está acontecendo no mundo espiritual, mas eu vim dizer que Deus vai revelar, e toda obra de engano vai cair por terra. Tudo que eu estou sentindo a presença do Espírito Santo, tudo que o inimigo planejou contra a sua vida, contra a sua casa, no mundo espiritual, eita, Deus está trazendo à tona aqui nesta manhã. Eu vou liberar para quem quer receber. Nesta madrugada, fala Deus na minha boca. Você dormiu, teve uma noite tranquila, mas teve guerra, teve batalha. No mundo espiritual, o inimigo preparou ciladas contra a tua casa, contra a tua família. Mas o Senhor Todo-Poderoso se manifestou para desfazer toda a obra de Satanás. Tem alguém reagindo para receber essa palavra? Obras ocultas de engano não vai prevalecer contra a tua vida. Por que, pastor? Porque o mesmo Deus que você serve, que tu tem mantido a tua fidelidade a Ele, é o mesmo Deus que te guarda, que te protege, porque Ele é o guarda de Israel. Se alguém recebe esta palavra, libera um grito de glória. Faça isso, por favor. Você pode segurar a mão desse irmão, dessa irmã, por favor. É a primeira vez que eu faço isso. Balança ele até lhe dar glória, até lhe dar aleluia. Diga, Deus não vai te deixar enganada. Diga, Deus não vai te deixar confundido. Diga, toda obra de engano está caindo por terra hoje. Eita, o que você não sabe vai ficar sabendo hoje. Eu estou sentindo Deus aqui. Você não pode estar vendo, mas quem te criou, te formou, tem os olhos como chama de fogo, e está em todo lugar e está dizendo: eu sei aonde o teu nome tem sido falado, eu sei o que tem planejado contra a tua vida no oculto. Mas fala a Deus neste altar: nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida prosperará, sim, Jesus. Vai. Se o inimigo planejou dizendo: através desse câncer eu paro ela, através dessa crise emocional eu paro ele, através desse levante contra os filhos eu paro ela. Mas está enganado. Deus já está desfazendo agora todos os projetos. Pode adorar e receber isto em nome de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Pode receber, é simples. Eita, mas Deus continua trabalhando na simplicidade. Porque é para quem tem uma vida de oração, pastor Liel, pastor Eduardo, para quem tem uma vida de renúncia, Deus não desampara. É por isso que vale a pena pagar o preço de aliança, manter a tua integridade com Deus. Por quê, pastor? Porque quando o inimigo arquiteta alguma coisa contra a tua vida, por causa da tua aliança, da tua parceria com Deus, ele manifesta o teu poder,
Ele manifesta a tua graça. Recebe isto em nome de Jesus. Agora escute isso. Vem contra ti uma grande multidão. Quem está dizendo para Josafá que está vindo contra ele uma multidão, está sendo muito específico em dizer: o senhor precisa entender que esta guerra, essa luta é pessoal, tem endereço certo. E por que que isso acontece, pastor? Às vezes a gente se faz essa pergunta, sim ou não? Já percebeu que quando a gente se posiciona, as coisas de vez de afrouxar, aperta mais? Sim ou não? Quando você entra no centro da vontade de Deus, aí que o mundo espiritual fica revoltado. Porque ele trabalha na ilegalidade. Se não tem legalidade, só existe uma forma: na injustiça ou com a permissão de Deus, sim ou não? Mas fora isso, como é que ele vai te atingir? E tem hora que a gente fica se perguntando: meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Não é questão que você está errando, está pecando. Não é nada disso, querido. É que você está agradando a Deus, está no centro da vontade de Deus. E se você está no centro da vontade de Deus, vai ter resistência no mundo espiritual. Tem gente que tem um pensamento, e hoje eu queria que você mudasse esse pensamento: não, deixa eu ficar aqui no meu cantinho, eu não quero me envolver, porque senão o diabo vai se levantar. Eu acho que você está com um problema, porque o inimigo ele continua se levantando, você se posicionando ou não. Então, já que é para ele se levantar, tem que dar motivo. Conseguiu entender isso aqui ou não? É melhor ele se levantar, eu com a espada empunhada, eu na posição, do que eu estar numa posição de covarde, me omitindo. Alguém está ouvindo o que Deus está falando aqui ou não? Esta manhã, amanhã de você se posicionar, muda o teu pensamento. Porque se você estiver na posição que Deus quer, Ele te garante. Olhando no mundo espiritual, não era para ter levante, pessoal. Não era. Por quê? Um homem que está fazendo tudo de acordo com o que Deus quer, sim ou não? Mas é o contrário. De uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Não dá para agradar dois senhores. Um aborrece um, aborrece o outro. Quem entende? Não tem como fazer essa aliança, essa amizade, amigo de Deus e amigo do diabo. Não tem como. Ou é amigo de Deus, inimigo de Satanás, ou amigo do diabo, inimigo de Deus. Não existe isso. É por isso que vem o levante. E Josafá entende. Quando ele recebe a notícia mexe com as suas estruturas, a ponto de causar medo. Porque existe notícias que vêm até nós, existe levante que vem até nós, independente do nosso grau de intimidade com Deus, de oração, que mexe com as nossas estruturas, que mexe com o nosso emocional, sim ou não? Mas o que me chama a atenção é que mesmo com aquela notícia, parece que eu vejo Josafá parando e pensando, respirando. Eu queria que você recebesse isso, e eu não vou me estender. O Senhor está dizendo para alguém: não entre em desespero em primeiro momento. Respira, minha filha. Respira, meu filho. Porque o que está vindo contra ti pode ser até maior do que você, mas não é maior do que aquele que te chamou. Porque parece que quando eu vejo Josafá respirando, parando para pensar, ele diz: ah, eu sou pequeno mesmo, eu não tenho condição alguma,
Mas o Deus que me chamou, oh glória a Deus, é todo poderoso. Se eu for pegar espadas, se eu for pegar o exército de Judá, se eu pegar o escudo, lança, capacete, vamos ser esmagados. Mas se formos para a ponta do altar, não tem derrota. Deixa eu ver quem entende que o Espírito Santo está falando. Se formos para a ponta do altar, não tem perda. O medo bateu a porta, mas o medo não fez Josafá recuar. O medo bateu a porta, mas não fez Josafá sair do templo e procurar ajuda em outro lugar. O medo bateu a porta, mas de vez de afastar Josafá de Deus, trouxe mais perto. É para a ponta do altar. Josafá libera e diz: não, nós vamos para a ponta do altar, porque a ajuda que nós precisamos está na ponta do altar. Eu vim dizer para alguém nesta manhã que aquilo que você precisa está aqui na ponta do altar. Eu vou repetir de novo: o que você precisa está aqui na ponta do altar. A provisão que você precisa está aqui na ponta do altar. Fala a Deus neste altar. Não permita que o desespero tome conta da tua vida. Você vai vencer essa guerra na ponta do altar. Alguém está reagindo com as mãos levantadas. Não permita que essa mal notícia mexa com a sua estrutura, com o teu emocional. Você vai vencer essa guerra na ponta do altar. Alguém recebe isto? Josafá, quando recebe aquela afronta, ele entende que quem está o ameaçando não é apenas com palavras. Aonde entrava destruía, causava o caos. E outra coisa, não era ninguém estranho, era conhecido. Não era ninguém de longe, era de perto. Não era ninguém de fora, era de dentro. Quem consegue entender que Deus está falando? Você já percebeu que as nossas maiores batalhas que a gente enfrenta é com quem está perto, é com gente de dentro? Quem entende que Deus está falando? Não é o estranho, é conhecido. Oh meu Deus do céu! Filho de Moabe, os Amons e os Amonitas. Você sabe, eu não preciso falar de história aqui, porque é uma igreja inteligente que conhece a palavra. Aqui está falando de parentela. Era a mesma linhagem abraâmica das filhas de Ló e também de Esaú. Era parente. Josafá entendeu, glória a Deus, que aquela guerra era muito mais do que algo material. Por isso que ele veio para a ponta de altar. Por que ele veio para a ponta de altar, pastor? Porque com parente você não cruza a espada. Com família você não cruza a espada. Com parente rebelde, casa rebelde, eu resolvo é na ponta do altar. Não, deixa eu ver quem reage aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Que a casa rebelde é na ponta do altar que eu resolvo. Com coração de pedra é na... Eu não sei se Deus está falando com alguém aqui hoje que chegou aqui, está tendo um problema com a casa rebelde, com coração de pedra. Eles conhecem a palavra, conhecem a verdade, mas mesmo assim se levanta, traz para a ponta do altar, que tu vai ver a mão de Deus entrar ao seu favor. Quem pode abrir a boca? Vai. Eita, estou vendo uns 10 de mão levantada, estou vendo uns 15 reagindo de pé. Faça aquele barulho que o diabo não gosta agora. Por 60 segundos, quem tem glória para dar, faça isso. Vai, vai, vai. Eu vim dizer nesta manhã que toda guerra dentro da tua casa acaba hoje. Esse conflito familiar acaba hoje. Essa desunião acaba hoje. Recebe essa profecia. Está chegando um tempo de paz na sua casa, um tempo de paz na sua família, um tempo de comunhão na mesa. Recebe, 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 recebe,
Recebe, recebe. Eu vou esperar você adorar agora, vai. 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 Ela vai tratar com a casa rebelde. Quem está tirando o teu sono, quem está tirando a tua paz, quem está te angustiando, quem está sendo motivo de tristeza, quem está te fazendo chorar, fala, Jesus, nesse altar, da Abebeque da Posse, eu vou quebrar o coração de pedra, vou maniatar o mais valente, eu vou pegar quem está dizendo que é mais bravo, eita, quem está te olhando de cima para baixo, quem não está reconhecendo o poder de Deus na tua vida, a mão de Deus vai abater o arrogante, o soberbo, o prepotente, mas Deus não vai te deixar envergonhado. Assim diz o Senhor. Adore. Eu estou ouvindo o som de línguas estranhas aqui. Adore. Adore. Tem demônio de confusão saindo da tua casa hoje. Espírito de contenda está caindo por terra agora. Espírito de rebeldia, eita meu Deus, está caindo por terra agora. Poderosa aqui, irmão. A mansão poderosa aqui. É uma das piores batalhas que você tem para enfrentar. São batalhas dentro de casas, batalhas familiares, sim ou não, pessoal? É isso que o Josafá está enfrentando. É por isso que ele vem para a ponta do altar. Porque ele sabe que não adianta abaixar o nível. Quem entende isso? Quando ele chega na ponta do altar junto com a congregação. E nós já vamos para o verso 15. Para a gente orar e cantar um corinho de fogo, né? Se eu não cantar corinho de fogo, eu não volto mais. Embora que eu não canto mais corinho de fogo, tá, gente? Mas quando pede, eu canto. Diga glória a Deus. Quando ele está na ponta do altar, junto com toda a congregação, ele diz assim: Tu és o Deus dos céus. O Senhor governa todos os reinos pagões da terra. Nas suas mãos está a força e o poder. Perceba aqui, ele não está dizendo o Senhor tem poder e a força. Ele está dizendo que a força e o poder está na mão de Deus. Está vendo a diferença ou não? A força e o poder está onde? Na mão de Deus. Por que Josafá está usando essa fala? Porque Josafá entende que quem está se levantando é forte e é poderoso. É muito importante nós identificarmos a capacidade dos nossos inimigos. Precisamos ter cautela para referirmos aos nossos adversários. Tem gente que diz, não, inimigo não é nada, é isso, aquilo. Alguém entende ou não? Mas aquele entende o poder que tinha o seu adversário. Mas quando ele diz, nas tuas mãos está a força e o poder, o que ele está liberando no mundo espiritual é aqueles que se acham fortes e poderosos, está na palma da mão de Deus. Quem entende isso?
É Josafá dizendo assim: ele domina até os que se dizem ou se acham mais forte e poderoso, porque está na palma das suas mãos. Ele não está dizendo, tu és forte e poderoso. Não, ele está dizendo, nas tuas mãos está a força e o poder. Ele está dizendo, é ele que dá força e é ele que tira. É ele que dá o poder e também é ele que toma. Então o que ele está liberando no mundo espiritual é: eu sei que se Deus estender só as suas mãos, o que se acha intocável será destronado pelo poder das suas mãos. Eu quero falar isso para você. Deus está no controle dessa situação. O que está te apavorando, deixa eu te falar, na mão daquele que te criou e te formou, está a força e o poder. Ele termina dizendo: quem te poderá resistir? Oh meu Deus, quem pode resistir? Não tem Amon, Moabitas, os Amonitas, não tem quem se acha forte e poderoso. Quando ele se coloca de pé, não tem quem possa resistir o seu poder. Eu libero essa palavra para quem recebe, que diante do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, esta situação não é nada. Vou repetir de novo. Esta situação não é nada. 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 Por isso Deus está falando: não perca mais a tua noite de sono. Não se permita ser dominada por essa situação. Vai descansar, porque isso não é nada diante do Deus que você serve. Ele é o Deus do impossível. Se tu crê nisso, libera aquele grito de glória bem forte. Vai, faça isso. Faça isso. Oh Deus, oh Deus, tu expulsaste o povo desta terra, entregara para a semente do teu amigo Abraão. É Josafá dizendo: lembra da aliança, lembra da promessa, porque o que nós estamos vivendo hoje é o que o Senhor prometeu ao seu amigo. Nós não estamos debaixo da ilegalidade. Oh meu Deus do céu, nós não viemos para cá porque queríamos, viemos para cá debaixo da tua autorização. Alguém consegue entender que Deus está falando ou não? É Josafá dizendo: já que estamos alinhados com o centro da tua vontade, nós não aceitamos perder essa guerra para Satanás. Quem vai sair daqui são eles. Eu vou melhorar, ou melhor, nem aqui vai entrar. Ó, recebe, 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 que eu vou liberar para quem quer receber. Assim fala Jesus neste altar. Satanás disse que vai entrar, vai fazer ruaça, vai quebrar, vai destruir, mas assim diz o Senhor: vai bater lá e vai voltar, mas não vai entrar, 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 não vai entrar. Quem reage adorando a Ele, vai, vai, vai. Eita! A última fala deles, eles estão na ponta do altar dizendo: não temos capacidade alguma contra essa multidão, nem tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti.
Isso é poderoso, gente. Porque eu acredito que muitos que aqui estão já se encontrou numa situação como essa, sem saber o que fazer, sim ou não? Sim ou não? Mas o interessante é que eles não sabiam o que fazer, mas eles sabiam para onde ir. Olha aí, Jesus. Porque quem serve a Deus, quem conhece a Deus, quem tem intimidade, quem tem aliança com Deus, pode não saber o que fazer, mas sabe para onde ir. Não fica sem direção. Ainda bem que você chegou aqui hoje. O inimigo fez de tudo para você não chegar aqui. Inclusive eu, hoje foi uma batalha para mim chegar aqui. Quem me conhece sabe que eu gosto de chegar cedo no culto, para cultuar, para ver o que Deus está falando no ambiente. Já fui chegar em cima da hora, foi uma guerra, mas eu cheguei. Você chegou. Tem gente que chegou aqui sem saber o que fazer, mas veio para o lugar certo. Eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Mas alguém está gritando, dizendo, mas rei, a multidão está se aproximando. Mas ele está dizendo, independente que se eles estão se movimentando ou não, eu não vou sair do foco, não vou sair da posição. Meus olhos estão postos em Deus. Mas está chegando mais perto, mas os meus olhos estão postos em Deus. Por quê? Porque eu estou esperando o agir de Deus. Porque se Ele não fizer, ninguém mais faz. Alguém entendeu isso aqui ou não? Se Ele não fizer, ninguém mais faz. E como eu sei que Ele faz, eu vou esperar, eu vou aguardar até o último minuto, porque eu sei que Ele vai agir. Quando a última palavra é liberada, o Espírito de Deus se manifestou na casa. Alguém já reagiu de pé lá? Eu vou repetir. Quando a última palavra da oração foi liberada, o Espírito de Deus... Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Se o Espírito de Deus se manifestou, significa que o mundo espiritual já está se movendo ao teu favor. Se o Espírito de Deus se manifestou, significa que no mundo espiritual a resistência maligna já está caindo por terra. Eu vim dizer que nesta terça-feira, ela mandará uma cheia. O Espírito de Deus está se movimentando aqui. E o Senhor está dizendo, está caindo por terra as resistências. Eu já estou agindo ao seu favor. Tem resposta de Deus aqui. Ela mandará uma chúria. Se coloca de pé comigo. Passou o tempo. E a palavra de comando é: dai ouvido, todo Judá e Jerusalém, o que o Senhor vos diz. Não temais, nem vos assustei, porque essa peleja não é vossa, senão de Deus. Quem recebe o que Deus está dizendo aqui? Não temas. Sabe o que Deus está dizendo? Você não tem motivo mais para ter medo, nem se assustar, porque o susto vem daquilo que a gente não está esperando. É surpresa, sim ou não? Só que Deus está dizendo para ele, sabe o seguinte? O que aconteceu eu te avisei, não é novidade, meu filho. Por que você está fazendo cara de paisagem ainda? Você está entendendo isso aqui ou não? Você não sabe que o inimigo vai se levantar? Você está dizendo, não se assusta não, só está latindo. Tem um ditado que diz que cão que late não morde. Alguém conseguiu entender que Deus está falando aqui ou não? Não te assuste, porque essa peleja não é tua. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou arrancando das tuas mãos agora essa guerra.
Eu estou arrancando das tuas mãos agora esta batalha. Eu vim dizer que tu não perde essa guerra para Satanás. Você não perde essa batalha para o diabo. Você não perde a tua família, não perde o teu casamento, não perde os teus filhos. Eu profetizo em nome de Jesus que todo levante de Satanás está caindo por terra agora. Quem recebe isso, pega na mão desse santo que está do teu lado aí. Pega na mão dessa santa, balança ela, a tela da glória, a tela da aleluia. Diga aí, pode celebrar. Tá fraco, pode celebrar, porque tu não vai perder essa guerra pro diabo não. Diga, pode celebrar. Você não vai perder essa batalha para Satanás. Diga, pode celebrar, porque Deus está tomando das tuas mãos essa guerra hoje. Deixa eu ver os adoradores, deixa eu ver. Olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo. Fale em línguas aí agora. Olha o renovo aí. Fale em línguas, fale em línguas. Seja profeta para essa crente agora. Deixa, olha aí, olha Deus usando os vasos. Eita, mandarama cheia. Ele está dizendo, essa peleja não é tua. Significa que 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Recebe, 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 recebe. Eu vou esperar você adorar agora. Ai, eu tô sentindo Jesus aqui. Eita, essa bomba gira vai sair de lá. Esse tranca-rua hoje dá o grito da derrota. Esse trabalho que foi feito na madrugada, nas matas, na cachoeira, tá sendo desfeito. Meu Deus do céu, eu tô ouvindo barulho de espadas aqui nesta casa. Cadê os vasos que tá ligado? Se tu abrir a audição espiritual, você vai ver. Ai, terremassúria. Ai, mas tem barulho de espada na terra. Deus desceu pra guerrear. Tem barulho de espada na terra. Deus desceu pra guerrear. Tem barulho de espada na terra. Deus desceu pra guerrear. Tem barulho de espada nessa terra. Deus desceu pra guerrear. E Deus desceu, desceu, desceu pra guerrear. E Deus desceu. Cadê meu grito? Ei! E Deus desceu, desceu, desceu pra guerrear. Desceu pra guerrear. Mas tem barulho de espada nesta terra. Deus desceu pra guerrear. Tem barulho de espada nesta terra. Deus desceu pra guerrear. E Deus desceu, desceu pra guerrear. E Deus desceu pra guerrear. Deus desceu pra guerrear. E Deus desceu pra guerrear. Lá na tua casa, Deus desceu pra guerrear. Na tua família, Deus desceu pra guerrear. No teu casamento, Deus desceu pra guerrear. Desceu, foi pra guerrear. No meio dessa guerra, Deus desceu pra guerrear. No meio dessa luta, Deus desceu pra guerrear. No meio dessa peleja, Deus desceu. Meu Deus, cadê você que crê? Pela tua vida, Deus desceu pra guerrear. Na tua saúde, Deus desceu pra guerrear. Na causa da justiça, Deus desceu pra guerrear. Pega, pega, pega. Olha, tu pega a tua espada e começa a lutar. Pega a tua espada e começa
esse gigante agora, vai! Olha, tu pega a tua espada e começa a lutar. Pega a tua espada e começa. Olha, tu pega a tua espada e começa a lutar. Começa a lutar, começa a lutar. Então marche guerreia, marche guerreia, marche guerreia, marche guerreia. Então marche guerreia, marche guerreia, marche guerreia, marche guerreia. Então marche guerreia, marche guerreia, marche guerreia, marche guerreia. Então marche guerreia, marche guerreia, marche guerreia. Escute isso. É nessa marcha que Deus vai dar vitória. É nessa marcha a vitória vai chegar. É nessa marcha os cadeados vai quebrar. É nessa marcha, é nessa marcha, é nessa. Levanta o pé direito, esquerdo e piso. Piso, 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 piso. Oh meu Deus! Tu vai levar vitória, vai levar libertação. Quando marchar com esse varão, vai cortar o laço, vai quebrar esse caixão. Quando marchar com esse varão, tu vai levar vitória, vai levar libertação. Quando marchar com esse varão, vai cortar o laço, vai quebrar esse caixão. Quando marchar com esse varão, é necessário tu marchar com esse varão. É necessário tu marchar com esse varão. Sinta o toque do Espírito Santo aí agora. Sinta. É necessário tu marchar com esse varão. É necessário. É necessário tu marchar com esse varão. Ele vai cortar o laço, vai quebrar. E cada glória que tu dá, o demônio dá. Tem uns 10 ainda que não entendeu. Mas eu vou te dar mais uma oportunidade. Porque através desse alarido de glória, Deus vai te libertar da depressão. Vai te libertar do síndrome do pânico, da ansiedade. Isso aqui é profético. Através desse grito de glória, esse nódulo vai desaparecer. Através desse grito de glória, o laço de morte será cortado. Através desse grito de glória, o que está preso vai ser liberado agora. Quem crê? Eu vou te dar mais uma oportunidade. E cada glória que tu dá, o demônio cai. Aí, 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 a unção invadiu o ambiente. Invadiu. Se tu é vaso, dá lugar agora. Vai, vai, vai. E cada glória que tu dá, o demônio cai. Lá na tua casa, o demônio cai. Na tua família, o demônio cai. E cada quilômetro do chão, vem, vem. E cada glória que tu dá. Recebe, 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 e cada glória que tu dá, toda a macumba sai. Cada glória que tu dá, vai caindo aí. Pisa no tapete que o tapete é de fogo. Pisa no tapete que o... Ai, olha tu, pisa no tapete que o tapete
pisa no tapete, olha tu pisa no tapete. Meu Deus do céu, olha o renovo de Jesus aí. Ai! Meu Deus! Olha Deus invadindo a casa. Enquanto tu tá aqui, Jesus tá indo lá. Enquanto tu tá aqui, Jesus tá indo lá. Enquanto tu tá aqui, Jesus tá indo lá. Jesus tá indo lá, lá dentro do seu lar. Do jeito que está, não vai ficar. Do jeito, meu Deus. Olha Deus tomando espaço. Olha do jeito que está, não vai ficar. Do jeito que está, não vai ficar. Olha do jeito que está, não vai. Jesus tá indo lá, lá dentro do seu lar. Aquela confusão ele vai tirar. Aquele oprimido ele vai